Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Facioli Podcast. Tudo bem, Dimas? Bem, você, Danilo. Estamos aqui em mais um episódio. Nos acompanhe lá nas redes sociais. A gente está LinkedIn, Facebook, Instagram. O nosso programa aqui, a gente tem um canal no YouTube e no Spotify também. Então, nos acompanhe lá, deixe seu like, diga se você está gostando, o que você quer ouvir aqui também. E muito obrigado pela sua presença aqui hoje conosco. Espero que você goste desse episódio. É isso aí, pessoal. Hoje nós temos mais um convidado aqui que é um grande amigo nosso. Hoje a gente trouxe o Caetano Biagi, embora ele não goste muito que a gente fale essas questões de título, depois ele vai contar um pouquinho da história dele. Atualmente ele é CEO da Liage, ele tem formação em engenharia mecânica e MBA em gestão empresarial. Seja muito bem-vindo, Caetano. Prazer receber você aqui para a gente fazer um bate-papo. Ô Danilo, eu que agradeço. Obrigado, Dimas, pelo convite. Me sinto um privilegiado de estar aqui conversando com vocês, né? Eu que recentemente contratei os serviços da Facioli, fiquei muito feliz de conhecê-los, primeiro pessoalmente, pelas pessoas que vocês são, e depois pelo belo trabalho que vocês nos entregaram. E como comentei recentemente aqui, estamos lá implementando. Muito bacana. Legal. Bom, Caetano, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O privilégio é nosso de estar trazendo você aqui, né? Os nossos ouvintes, né? Quem nos acompanha, assim, gosta muito de quem a gente traz aqui, né? O Danilo fala, você só traz amigo seu aqui. O Caetano acho que é o amigo mais novo que eu tenho aqui. É verdade. Que a gente se conhece há menos tempo, né? Se conhece de outros carnavais aí, de outros grupos, né? Do Ribeirão 2030, por exemplo. Isso. Mas como essa relação profissional faz pouquíssimo tempo, também fica muito feliz de fazer o trabalho lá para você e bom que bom que você tenha gostado. O Caetano, conta pra gente, assim, a primeira pergunta que eu faço, não é nenhuma pergunta, né? É para você contar a sua vida aqui pra gente. Conta pra gente qual que é a sua trajetória pessoal, profissional, enfim. Por que você tá, onde você está hoje? Ô Dimas, falar da minha trajetória, primeiro que vem para mim um sentimento de muita gratidão, né? Eu sou grato por ter o pai que eu tive, a minha mãe, os meus irmãos, todos os meus primos, e depois a família que eu acho linda que eu construí, né? Estou casado há quase 20 anos com a minha esposa, nós temos 2 filhas aí, uma que está virando adolescente, e uma outra no final da fase de criança, né? A Maria Luísa e a Maria Eugênia. Uhum. Então, foi uma vida muito abençoada. Eu tive bons amigos, eu estudei em boas escolas, eu me formei em engenheiro mecânico, um curso maravilhoso, e eu fui muito feliz naquele período. Depois tive a oportunidade de trabalhar no negócio da família e fui muito bem acolhido. Já há 20 anos que eu trabalho na mesma empresa, né? Antigamente era a Dabi, depois virou a Liage. Hoje a gente tem várias marcas em vários países do mundo, mas o sentimento que eu tenho é de gratidão. Uhum. A cada cada novo desafio, né? Cada nova venture, a cada nova empresa que a gente abre, a cada nova tecnologia que a gente desenvolve, os clientes nos acolhem bem, os colegas nos acolhem bem, e diferentes culturas. Hoje a gente tem empresa em Dubai, e quando eu vou lá, sou muito bem recebido nos Estados Unidos. Enfim, é uma vida de gratidão. Falar de 43 anos aí em 60 segundos é difícil, mas o que eu aprendi é que quando você tem humildade, respeito pelas pessoas, tudo se torna mais fácil. Então, é isso que eu acredito e é isso que vem me fazendo uma pessoa feliz. Difícil falar, tá dando certo, mas se eu tô sendo feliz, eu acho que tá dando certo, entendeu? Eu convivo com pessoas que me acolhem, eu me sinto muito acolhido e também me sinto privilegiado de poder conviver com as pessoas que eu convivo e assim tem tocado a vida. Tem sido bastante divertido. Que bacana. Que legal, Caetano. Caetano, uma coisa que eu achei muito bacana quando a gente teve a oportunidade de trabalhar, eu isso até comentei com o Dimas, né? É que quando tive a oportunidade, desde quando a gente fez as reuniões, tudo, sempre te achei bastante arrojado. Um cara assim que, igual, você entrou aqui para gravar e falou, tô num ambiente de gente nova, preciso vir mais aqui. Isso é bacana, né? A gente muitas vezes
nós temos a oportunidade de trabalhar com diversos CEOs aí, bastante oportunidade de conversar com eles e muitas vezes as pessoas acabam ficando presas deram certo, cresceram, né? Senão não estariam lá nessa posição, mas acabam ficando presas em tradicionalismos, né? E acaba deixando de lado as coisas que a juventude e a inovação pode trazer para o negócio. E eu, quando tive a oportunidade de fazer o trabalho com vocês na Aliage, eu vi que inovação é uma coisa que vocês valorizam bastante lá dentro. Conta pra gente de onde veio essa veia sua pela inovação, como essa sua atração, esse foco que você tem agora. Falou, não, a gente tem que olhar para a inovação. Como que surgiu isso lá dentro da Aliage? Danilo, a Aliage e as marcas que ela forma, principalmente a da Biatlante e a Agnatos, são marcas que têm inovação na sua veia. Uhum. Então, mais uma vez, eu me sinto um privilegiado de fazer parte desse ambiente. Uhum. E quando eu cheguei lá, já eram 2 empresas que não paravam de pensar no futuro, legal. de fazer o novo e tal. E isso se juntou ao meu perfil. Uhum. Eu, desde criança, eu aprendi que nós temos 2 orelhas e uma boca, e é justamente para nós escutarmos mais, né? A gente tirar aprendizado disso, né? E os jovens, por incrível que pareça, são os que mais me ensinam. Uhum. Eles estão, na maioria das vezes, desprovidos de preconceito ou de conceitos já formados. Então, eles trazem ideias mais novas, mais disruptivas, às vezes tem menos medo de testar o novo, né? E isso é fundamental para as empresas. Nossa empresa que tem 80 anos, se ela não tiver recheada de jovem, de novas ideias, existe um risco muito grande dela parar. Então, eu realmente me misturo com os jovens, quero ouvi-los. Nosso programa de trainee, por exemplo, é maravilhoso. A gente tem apresentações mensais, onde os trainees apresentam não só para mim, mas para todos os diretores. E é um momento muito rico. Isso vai construindo a cultura de inovação ao longo dos anos. Ô Caetano, nessa mesma linha, como é que é assim, a Aliage do ponto de vista de inovação, né? Inovação é algo que vocês propõem para o mercado de uma maneira geral? É uma proposição para o mercado? Ou é uma demanda do seu cliente, por exemplo? Quando a gente fala do seu usuário de uma maneira geral, né, do dentista aqui, do cirurgião, etc., do profissional dessa área, eu tenho a impressão como cliente que ele sempre faz a mesma coisa o tempo inteiro. É óbvio que vão mudando os equipamentos, vão mudando o produto que ele põe, enfim, mas a minha dentista, eu brinco com ela, fala assim, você não precisa aprender nada novo. É óbvio. E estou brincando com ela também, porque ela estuda até hoje, o tempo todo ela está estudando, está fazendo graduação, está aprendendo uma técnica nova. De onde vem essa demanda? É algo que vocês propõem para o mercado ou é de fato o seu cliente que te pede ou é um misto dessas coisas? Dimas, a pergunta é excelente e se eu tivesse que responder em 10 segundos é um mix disso tudo, mas eu vou fazer uma resposta um pouco mais longa, porque justamente esse é um grande desafio das empresas em geral, né? E aí eu lembro da professora Edith Wagner, uma professora que recentemente eu reencontrei da Fundação Getúlio Vargas, há mais de 20 anos atrás, ela me ensinou um negócio, né? Ela tem uma frase muito simples, mas muito boa, que é entender para atender. Então, nós não fazemos exatamente o que o cliente está pedindo, mas nós ouvimos ele profundamente, entendemos qual é a dor, e aí, através do uso de tecnologia com os nossos engenheiros e técnicos, propomos soluções para maiores dores. Porque, normalmente, a solução não é algo que existe. Mas a dor já existe. Então, é assim que a gente desenvolve tecnologia. Então, desenvolvemos equipamentos de diagnóstico por imagem, por exemplo, que vem fraturas hoje, microfraturas, que antigamente não era possível. Mas como a tecnologia vai se desenvolvendo, os algoritmos e a capacidade computacional se desenvolve, os próprios sensores também evoluem, o tempo vai proporcionando diagnóstico que no passado não era possível. Então, a gente entende a dor do cliente, entende uma necessidade e depois volta para a área de tecnologia, para o nosso centro de pesquisa, para endereçar essas dores ao longo do tempo. É assim que a gente tem feito. Entendi. E como que é esse mercado, Caetano? Eu, sinceramente, é um mercado que eu conheço muito pouco, né? A gente sabe, por exemplo, eu ouvi alguns dados, você até me corrige aqui se eu falar alguma besteira, que o brasileiro é um dos países
mais preocupado com os dentes, né? Com estética, com tudo. E como que é esse mercado? É no Brasil mesmo o foco? O mundo olha muito para cá? Ou onde estão os maiores concorrentes, por exemplo, da Liage no mundo? Como que funciona esse mercado global? Danilo, é um mercado maravilhoso. Vamos começar com o simples fato de que 100% dos meus clientes, ou dos nossos clientes da Liage, eles têm terceiro grau completo. Então, é um privilégio você trabalhar numa empresa que vende para um nível de cliente tão estudado, tão preparado. Segundo, nós ajudamos a reabilitar o sorriso. Terceiro, é saúde. Então, a saúde começa pela boca. Não é só a questão estética. Mas se você não tiver com a saúde bucal completa, você vai desenvolver outras doenças. Então, é maravilhoso a gente poder trabalhar na cadeia de saúde e principalmente na odontologia. E eu costumo dizer que nós não temos concorrentes, né? Porque nós todos, as indústrias, o serviço, nós estamos dentro da cadeia de saúde bucal e dentro dessa cadeia, quanto mais a gente se fortalecer, quanto mais parceria nós fazermos, e daí vem o nome Aliage, né? Aliage deriva do francês e significa aliança, porque nós queremos nos aliar com os nossos clientes, com os nossos parceiros, e por que não com concorrente, para proporcionar melhores soluções para a saúde. Então, eu sou suspeito, né? Esse é o meu único emprego, eu trabalho há mais de 20 anos na área de saúde, mais específica na odontologia, e sou apaixonado, porque a gente globalmente está contribuindo para restaurar sorrisos e para restaurar a saúde bucal. Bacana. Ô, Caetano, antes da gente começar a gravar, eu te contei aqui dos meus irmãos, né? Nós somos em 6, né? E esse final de semana foi o aniversário do Caçula. E aí a gente estava conversando lá sobre, enfim, a nossa trajetória. E eles contando histórias que eu não conhecia deles, né? Então ele estava falando do dentista que ia na nossa cidade lá, que não era nem cidade, era um distrito, não tinha energia elétrica lá. Então o dentista ia lá de vez em quando, assim como ia médico, assim como ia o padre lá de vez em quando. E aí ele falou que o dentista usava uma manivela, né? Uma maquininha, como se fosse uma máquina de costura para poder fazer o motorzinho girar para ele poder obturar o dente, né? E falou, isso era um negócio sem anestesia, negócio fedido, não sei o quê. E começou a contar sobre isso, você começou a falar de tecnologia. Eu fico vendo quanto que avançou nessa linha. Mas eu queria voltar na sua trajetória, que você fala, faz 20 anos que eu estou na mesma empresa, né? Obviamente, você passou por uma série de outras áreas lá. E quando a gente fala de uma indústria de produção de equipamento odontológico que está na área de saúde, né? Como é que é essa indústria e como é que foi o seu aprendizado até chegar nessa posição de CEO hoje? O Dimas, primeiro que parece que foi outro dia, né? Eu acho que todo o aprendizado que teve, foi muito, um amadurecimento, foi, primeiro, pela característica que eu prezo muito, que é a humildade. Saber ouvir, saber entender, e aí a todos os stakeholders, né? Desde dos clientes, aos colegas, os próprios sócios, né? Como é que você se integra nessa comunidade ou nessa empresa e contribui? Eu acho que ouvindo a demanda de todos os lados e tentando gerenciá-la da melhor maneira possível, né? Porque como são demandas que muitas vezes elas são opostas, né? Você precisa encontrar um lugar ou um caminho que atenda da maneira mais adequada a todas as partes. Eu comecei no chão de fábrica, como engenheiro mecânico, trabalhei na fábrica, isso foi fundamental para a minha formação, porque isso me deu muito conhecimento do desafio que é organizar uma cadeia produtiva, né? Que são centenas de fornecedores de um lado, todos os colaboradores que ajudam a organizar aquilo que vem dos fornecedores, e depois você tem uma logística para entregar aquilo, para instalar e para prover serviço. Então, é uma cadeia que tem uma complexidade importante. Depois, a área de tecnologia, né? Nós temos que entender a necessidade do mercado e desenvolver realmente tecnologia, que depois viram os nossos produtos, as nossas soluções. E, por último, a gente precisa vender isso, né? Então, nós temos que ter a força de venda, e hoje a gente tem força de venda em vários países, distribuído. A gente costuma dizer que nós estamos mais próximos do cliente possível. Então,
É um desafio bacana. E eu acho que com essa característica minha de ser um bom ouvinte, ao longo dos anos eu fui aprendendo um pouquinho de tudo e me cercando de gente muito boa. Olha, e essa questão de virar, depois você virou o CEO, foi meio que por acaso. Eu acho que o que você faz para virar o CEO? Eu acho que você tem que ter paixão. Eu acho que você tem que ter muito respeito às pessoas, resiliência até o fim, mas paixão. Paixão, sabe? Não pode sentir os tombos da vida, né? A gente tem que ser... Eu brinco com os colegas que eu virei especialista em levantar, né? Então, nem bate o bumbum no chão. A hora que vê que vai cair, já tá levantando, né? Limpa a poeira e vamos pro próximo. Então, é isso, Dimas. Bacana. Ô, Caetano, e o que você enxerga de desafio? Assim, você como CEO, agora falando você profissionalmente, o que é uma... Você falou várias coisas importantes aqui, né? Por exemplo, os valores que você tem, que você transmite para o seu time o tempo inteiro. Falou, procura escutar as pessoas o tempo todo. Eu tive a oportunidade de trabalhar com outros profissionais da Liage, eu vi que o discurso lá é muito, muito próximo, é bastante alinhado. Isso é legal. Tem diversas empresas que a gente vai que o discurso é muito difuso, né? Sento com um gestor, ele fala uma coisa, sento com outro, ele fala outra. E lá, o pessoal tem um discurso bastante alinhado, né? Isso é muito importante. O que você costuma olhar? Lógico, não estou falando necessariamente de métricas econômicas, tudo que são muito importantes para o negócio, né? Financeiras, tudo, mas o que você costuma olhar para dar o seu olhar, para dar o seu toque dentro do negócio como gestor da Liage? Falar, não, isso aqui é uma coisa que eu olho bastante. Por exemplo, vou dar um exemplo que é, sei lá, nível de satisfação da minha equipe, o quanto que o time trabalha entrosado. Qual que é o olhar do Caetano assim, sobre o negócio? O que o Caetano considera importante olhar? Essa pergunta, ela por si só já é um desafio, né? Mas a minha visão é que todo bom líder tem que ser muito coerente. Então, as atitudes têm que ser coerentes e ela tem que estar conectada com a missão, com a visão e com os valores da companhia. Então, eu procuro agir profissionalmente sempre dentro desse guarda-chuva. Quer dizer, as minhas decisões, as minhas colocações estão coerentes com a nossa missão, visão e valores, porque isso vai descer. E uma eventual escorregada, onde tem a falta de coerência, o retrabalho que isso gera, o trabalho que faz para corrigir isso é muito dolorido, quer dizer, é uma perda grande. Então, o meu grande desafio é estar sempre conectado junto aos meus colegas, com a nossa missão, visão e valores. E, obviamente, você precisa ter uma missão, uma visão e valores que te levem no futuro. No nosso caso, por exemplo, a gente preza muito pela satisfação do cliente. Como é que a gente quer entregar valor para o cliente? Com tecnologia. Como é que se entrega tecnologia? Com pessoas. Então, quer dizer, aí eu falei um pouco da nossa missão, da nossa visão e dos nossos valores. Quer dizer, então, a coerência entre as suas atitudes e aquilo que você fala, eu acho que ao longo dos anos certamente contribui com uma cultura forte. Caetano, acho que eu estou pensando muito em coisa antiga aqui, né? Você falou que a Liage, né? As empresas que compõem a Liage hoje têm 80 anos, né? É quase um século, né? Muito, e principalmente no Brasil, com os desafios todos que existem aqui, né? É muito difícil você ter uma empresa centenária, né? E provavelmente a Liage vai chegar em ter 100 anos, né? Em conseguir chegar a 100 anos. E como é que nasceu isso, né? Por que nasceu? Por que nasceu aqui em Ribeirão Preto? Qual foi a ideia? Quem que pensou nesse negócio, né? E por que necessidade? Enfim, conta um pouquinho da história da Liage para a gente. O Dimas, a Dabi foi fundada aqui em Ribeirão Preto por empreendedores locais. Então, alguns empreendedores, e entre eles estava um irmão da minha avó, Spadoni, começaram esse negócio em 1946. Olha. Então, exatamente 78 anos, aqui em Ribeirão Preto. E logo no começo, ainda antes da década de 50, o meu avô se associou à empresa. E no final, depois de alguns anos, ele se tornou acionista majoritário. Passaram-se 20 anos, eles fizeram um importante negócio com o maior concorrente, que era uma empresa sediada em São Paulo, a Atlante.
da mesma idade. Uhum. E aí se formou a Dabi Atlante, na década de 70, acho que 72, se eu não me engano. Uhum. Nós, então, construímos um parque fabril aqui, às margens da rodovia Anhanguera, que hoje é o Dabi Business Park. Uhum. E fomos seguindo as exportações, o mercado interno, desenvolvimento de tecnologia. A gente sempre se pautou em trazer para o Brasil aquilo que era importado. Então, quase tudo que nós produzimos hoje, ou tudo que nós produzimos, em algum momento o Brasil importava. E a gente não só deixou o país autossuficiente, como começou a exportar isso. Hoje nós somos número 1 em todos os países da América Latina. Ou seja, então não só deixamos de importar, como levamos a nossa tecnologia de saúde para os países vizinhos e atualmente para todo o mundo, né? E mais recentemente, aí na última década, nós nos fundimos com uma outra empresa de Ribeirão Preto, que já tinha mais de 40 anos, que foi fundada pelo seu João Padula, Guinatos. Nós nos fundimos com eles e aí que foi formada a Liage, né? A Liage foi criada há 8 anos atrás, através da fusão da Guinatos com a Dabi. E a história não parou, né? Depois nós adquirimos uma empresa líder na Argentina, chamada Denimed, uma outra empresa chamada Enfios de implante. Abrimos escritórios em alguns continentes, em Dubai, nos Estados Unidos, no próprio México. Então, seguimos empreendendo, viu, Dima? Estamos seguindo o exemplo da turma de Ribeirão que começou na década de 40. Que bacana, é uma história muito interessante. Como é que você está falando, a gente está em todo mundo, né? E assim, não deve ser um negócio fácil, né? Você ser uma empresa nacional, uma empresa brasileira, e talvez tenha tem poucas histórias de empresas. Tem histórias interessantes, obviamente, de empresas que são multinacionais que estão fora daqui, né? Nacionais, enfim, que estão fora do Brasil. Quais são os grandes desafios? Quais são as grandes barreiras que se enfrenta, por exemplo, para você ir para um outro país, para você conquistar um outro mercado, né? Como é que, obviamente, você falando da sua própria história, né? Como é que é vencer esses desafios de internacionalizar uma empresa? O Dimas, volto na questão de paixão. Porque todo empreendimento novo, e obviamente ele significa ter desconhecido, ele vai ter queda, né? Agora, se você está apaixonado e acredita, você vai levantar e vai corrigir a rota. E aí, ao longo desses últimos anos, eu passei a valorizar e respeitar muito as diferenças culturais. Então, nós hoje temos, a última vez que eu contei, 15 nacionalidades diferentes na nossa companhia. E diferente não significa nem melhor nem pior. Mas para você fazer a engrenagem rodar com culturas diferentes, com línguas diferentes e fuso horários diferentes, é fundamental a comunicação. Então, a coerência e a comunicação são fundamentais para essa engrenagem dar certo. Os processos precisam estar bem definidos, os fóruns de debate precisam ser bastante conhecidos para que a informação, que é uma ferramenta muito preciosa para uma empresa que trabalha em diversas línguas, em diversos fusos horários, a informação flua da maneira mais adequada possível. Bacana. Ô Caetano, você pediu um café, acho que acabou o café aqui. Acabou. Nessa empresa, né? Se tiver mais café, a conversa melhora. Mais animado com café. Produção. Peraí que já vem. Obrigado. Viu? Que isso. Mas esse negócio da diferença de horário e de cultura é incrível. Semana passada eu estava no México, né? E eu faço um café com o CEO e quando eu vou nas filiais eu faço lá também, né? E os colegas trouxeram, eles falaram, pô, no último dia do mês, lá tem 3 horas de diferença. A hora que nós estamos aqui, 5 horas da tarde, tentando fechar o mês lá na matriz, já desligou, não tem mais ninguém. Eu falei, gente, essa é uma verdadeira desvantagem da gente ser uma empresa global, mas a gente tem que olhar pelo lado das vantagens. Então, falar, uma possível solução é a gente tentar fechar o mês no México, por exemplo, ao meio-dia. Qual que é o desafio disso? Mas tem que mudar a cabeça, porque principalmente nós latinos estamos acostumados a fechar o mês quando? À meia-noite, né? Ainda é o dia. Fazer imposto de renda à meia-noite. A gente precisa se organizar e em cada operação tem a sua particularidade, né? A gente já conseguiu
unificar os sistemas. Tá. Então, todas as nossas operações usam o mesmo sistema, tudo integrado. Isso facilita, né? Tá. Mas a questão de língua, língua, legislação local e fuso horário, não tem jeito. Não tem jeito. De fato. E, Caetano, conta uma coisa para mim, uma curiosidade que eu tenho. Tive a oportunidade de conhecer as unidades de vocês. Quais são os desafios de trabalhar com tecnologia, assim, do jeito que vocês trabalham aqui no Brasil? Eu imagino, por exemplo, mão de obra e tudo mais. Como que é para vocês? O que você acha mais desafiador? Cara, o maior desafio para desenvolvimento de tecnologia no nosso país, na minha opinião, é a questão de previsibilidade. Como um país instável em termos de, por exemplo, moeda e juros, o longo prazo é difícil ser previsto. Então, nós, por exemplo, concorremos com multinacionais sediadas no Japão, na Finlândia, nos Estados Unidos e na Coreia do Sul. Todos esses países têm previsão de juros para 20 anos. Não só previsão, como custo. Nós aqui estamos com a taxa de juros a 10,50, né? 10,5. Nesses países, quando é muito, é 4, é 5. Na média, eles trabalham com taxa de juros de 2% e uma previsibilidade maior. E tecnologia, desenvolvimento de tecnologia é algo de longo prazo. Então, você fazer previsão com moeda instável é algo muito complexo. Então, esse é um grande desafio. Mas, queria trazer um tema que você colocou e eu penso justamente o oposto. Mão de obra é uma fortaleza no Brasil. Nós temos nas melhores universidades brasileiras os melhores engenheiros do mundo. Então, esse é um grande diferencial do Brasil e da nossa empresa. Que muitas vezes vão embora, né? Também. Exatamente. Você precisa criar um ambiente para que você possa atrair os melhores talentos. Porque justamente os melhores talentos, eles vão ter e merecem ter as melhores posições de trabalho. Então, nós temos uma empresa de tecnologia, né? A Liagtech, que nós fundamos ela há alguns anos atrás e ela justamente existe para criar o nosso futuro. Legal. Ali nós trabalhamos nos produtos, nas tecnologias que vão ser a nossa receita nos próximos 5, 10 anos. Bacana. Ô Caetano, você já falou umas 2, 3, 4 vezes aqui de tropeços, né? Que eu estava brincando aqui de trupicão, o mineiro fala, né? Não, trupicou ali. E quais foram, assim, os aprendizados que você teve enfim, nesses tropeços, nesses tombos que você levou, enfim, enfim, como você se levantou dele? Quais são os que te marcaram e que você falou, pô, isso aqui eu aprendi... Esse eu aprendi bastante coisa e aprendi, enfim, especificamente essa questão aqui, por exemplo, quando eu falo de gestão de um negócio que, obviamente que você como CEO representa um patrimônio, um capital de outras pessoas, você responde com um conselho de sócios, né, etc., né? Mas quais foram esses tropeços que aconteceram aí na sua carreira fazendo gestão da organização e que aprendizado que você tirou de tudo isso? Dimas, ótimo tema. Primeiro, papel aceita tudo. Tá. Então, eu acho que se uma coisa que o tempo tem que nos ensinar é quais são as perguntas certas para o business plan. Porque business plan você escreve o que você quiser. Mas, pô, você tem que acreditar e você tem que usar a sua experiência para prever onde é que vai ser o problema de execução. Então, execução de qualquer empreendimento, de qualquer atividade que você se propõe a fazer, é fundamental. Você tem que ter uma disciplina para executar aquilo que você acredita, impressionante. Mas acreditar é importante. Porque se você não acredita, e aí quando você está numa empresa, se aquele grupo de pessoas não acredita, a sua chance é 0. Agora, por outro lado, se o time acredita, nós já temos 50% de chance de fazer. E os outros 50% é execução. E aí vem o segundo ponto muito importante. Executar algo significa não executar outras coisas. Então, foco e principalmente definir o que não vai ser feito é fundamental para você modificar as coisas. Você executar um business plan.
Porque a vida empresarial nos traz convites diversos. São muitas oportunidades. E você definir claramente quais aquelas que você não vai fazer é fundamental para você executar aquela que você escolheu ser a mais importante, aquela que vai fazer a diferença ao longo dos anos na sua trajetória. Então, esse foco e definir claramente o que não será feito, para mim, foi um grande aprendizado. Porque justamente, há um tempo atrás, eu queria fazer muita coisa, né? Vamos fazer esse projeto, vamos fazer... No final, a gente tinha 5 projetos mal feitos e nenhum tinha tido sucesso. Então, um aprendizado é justamente eleger o prioritário e abrir mão, pelo menos durante algum tempo, de outras atividades para que aquilo que é prioritário seja executado com excelência. Porque as tentações são grandes também, né? Quando você fala de abrir mão de uma determinada coisa, eu não vou fazer isso aqui, né? Mas eu queria tanto fazer esse negócio, né? Mas, de fato, foco é fundamental, né? Para você, enfim, conseguir tirar do papel, né? O que foi colocado no papel, né? Que também é desafiador, né? Eu acho que essa questão da crença que você colocou é algo, assim, fundamental, né? Porque quando você, sei lá, você está pensando na sua organização, você está colocando um sonho na frente, né? E aí, mas como é que eu chego naquele negócio lá, né? E de fato, a crença das pessoas nesse processo é bastante importante, né? Sem dúvida. E também, uma coisa bacana que você comentou aí, Caetano, né? Eu imagino que seja muito difícil também, porque às vezes algumas oportunidades são tentadoras até no sentido de lucro, de resultado, mas elas não são valiosas no longo prazo para o negócio também, né? Às vezes você deve olhar alguma oportunidade e falar, putz, isso aqui pode até me gerar resultado agora, mas se o meu trabalho aqui, meu foco é aqui, preciso ter maturidade para abrir mão também, né? Danilo, a vida empresarial, na minha opinião, nos apresenta algumas armadilhas. E o tempo vai ensinando a gente. Então, tudo aquilo que parece que é fácil, muitas vezes é fácil. De aí que justamente está a armadilha. Porque se é fácil, qualquer um vai lá, faz e copia. Então, aquilo que aparecia que era bom, logo fica ruim. Porque como é fácil de fazer e é bom, rapidamente vai ter um monte de gente fazendo. E tudo aquilo que tem um monte de gente fazendo, rapidamente deixa de ser bom. Então, nós procuramos seguir caminhos mais desafiadores. Os resultados vão demorar um pouco, mas provavelmente você vai navegar por mais tempo no que os escritores chamam de oceano azul, né? Então, quer dizer, você desenvolver uma tecnologia que ela é superior, ou você ter produtos com mais qualidade, que duram mais, certamente não é o mais fácil de fazer e muito menos o mais rápido. Mas em atingindo aquele patamar, como as nossas marcas representam qualidade, representam soluções tecnológicas diferenciadas, isso nos dá uma posição mais segura no mercado. Então, é um caminho mais longo, é um desafio maior, mas provavelmente você, como empresa, vai chegar num estágio ou num patamar mais seguro e mais sustentável. Então tem que tomar cuidado com aquilo que parece simples, porque muitas vezes é simples mesmo e vai ser copiado rapidamente. Fica abundante, né? De fato. O Caetano, esse mercado, né, quando você fala da área de saúde, né, a gente estava falando aqui num outro episódio com profissionais que trabalham na área de saúde, do ponto de vista de atendimento lá, né, não estamos falando que seria, por exemplo, enfim, o dentista, o cirurgião, etc. O profissional que trabalha com isso, né? Esse segmento aqui, e a gente falou um pouquinho de tecnologia aqui também, que é um misto, né, entre aquilo que vocês pensam, aquilo que o seu cliente acaba pensando, né? E nós estamos falando de novo de uma empresa de 80 anos, acho que eu estou falando muito desse negócio de idade hoje. Mas como é que é a evolução disso, né, ao longo do tempo? O seu cliente é um cliente que a universidade forma ele bem também, ou ele vai ser um profissional que é ajudado pela tecnologia que você disponibiliza para ele? Dimas, o Brasil forma e tem hoje uma das melhores odontologias do planeta. Então,
certamente isso é responsabilidade daqueles que nos antecederam Tá. e das escolas que estão aí. Então, as escolas de odontologia públicas e privadas são de Aham. altíssimo nível. Tá. Elas já investem em tecnologia, quase todas, se não todas, já tem tecnologia na formação. E a mudança que se viu e que a nossa geração não conhece, nós temos medo do dentista, pô, aquilo dói, aquilo faz barulho, isso já não é mais realidade. Então, as crianças que estão sendo tratadas hoje, primeiro que elas não vão ter cárie, Aham. segundo que elas não vão ter dor. Então, a odontologia, ao longo das últimas décadas, ela saiu de uma odontologia curativa, onde você ia tratar a dor de dente, você ia tratar um trauma, para a odontologia preventiva. Então, hoje, o trabalho que se faz é muito mais de prevenção. E, obviamente, a prevenção ela é mais barata, ela gera menos dor e ela gera menos trauma. Quer dizer, o paciente tratado hoje, as crianças, as minhas filhas, ela não tem o sentimento do dentista que eu tive e os dos meus pais foi ainda pior. Então, a odontologia, através do uso da tecnologia, das boas escolas que tem no Brasil, mudou totalmente. Eu já vi imagem uma vez no próprio consultório de dentista, que era uma caricatura, assim, do cara sentado na cadeira e o cara com aquele alicate, assim, arrancando, e depois a imagem dele com a boca toda inchada. É um cenário completamente diferente. Hoje você vai no dentista, tem aparelho para tudo, ele avalia antes como está seu dente, qual dificuldade ele vai ter, qual ele não vai ter, faz radiografias, né? Faz análises muito mais profundas da saúde bucal hoje em dia, né? Sem dúvida. E, Caetano, conta um pouquinho pra gente você falou aí, você comentou da Aliage Tech. Eu achei muito legal o projeto que você tem de trabalhar ela de uma maneira até separada, para você criar um ambiente de inovação, com uma filosofia de trabalho diferente. Conta um pouquinho pra gente desse desafio, como é que você teve essa ideia e falou, não, acho que a gente tem que trabalhar desse outro jeito aqui para gerar mais resultado. Acho que, de novo, volto na paixão, né? Uhum. A Aliage é apaixonada por prover soluções diferenciadas. Então, nós, ao longo dos anos, formamos um time de especialistas em desenvolvimento de tecnologia espetacular. E aí, muitas vezes, nós percebíamos que esse time não estava totalmente otimizado à medida que ele estava apoiando a atividade industrial, que também é super importante. Mas uma vez que você está apoiando uma atividade industrial ou uma atividade comercial, você não está trabalhando no seu core. Então, a ideia de criar a Aliage Technology foi justamente para dar mais foco para os profissionais de desenvolvimento de tecnologia nesse processo. Então, para que eles se afastassem um pouco, não é totalmente, da questão comercial e da questão industrial, porque na questão comercial nós temos um time de vendas treinado e capacitado para fazer esse processo junto aos nossos clientes. Na questão industrial também tem um time preparado, especialistas para apoiar a fábrica e realmente para colocar mais energia e mais investimento na questão de pesquisa e desenvolvimento que foi criada a Aliage Tech. E com isso nós conseguimos até criar um ambiente mais propício para isso, tirando de dentro das nossas atividades, colocando junto do ambiente mais tecnológico, com até outro tipo de regime de trabalho mais flexível. Isso certamente tem contribuído para que a gente avance nos desenvolvimentos de tecnologia. É bem legal essa mudança e essa criação da Aliage Tech. Bacana. O Caetano, para eu parar de ficar no passado aqui, para onde vai a Aliage daqui a 20 anos, na hora que ela completar 100 anos, né? Onde é que ela vai estar? Assim, qual que é é óbvio que aquilo que você pode contar para a gente aqui, né? Não vamos entregar aqui o ouro para o bandido, não é isso não, mas aquilo que você pode contar para a gente, qual é o sonho da Aliage, ou assim, qual é o plano dela para o futuro? Para onde vocês querem ir? Onde vocês querem estar? Onde a Aliage, na verdade, né? Quer estar. O Dimas, nós somos bastante otimistas, bastante trabalhadores, e isso nos torna também ambiciosos no sentido de acreditar que nós podemos, através das nossas soluções, da nossa tecnologia, democratizar ainda mais o acesso à saúde bucal.
Tá. Então, nós queremos estar cada vez mais fortes em muitos países, desenvolvendo mais tecnologia e fazendo aquilo que a gente sabe fazer para mais gente. Então, é bastante ambicioso o nosso projeto, e esse projeto tem tudo a ver com o nosso time. Então, nós trabalhamos muito fortemente o desenvolvimento de pessoas, a sucessão nas posições chaves na empresa, para que a Liage seja realmente uma empresa perene, sustentável e que vá continuar crescendo ao ritmo que ela vem crescendo aí ao longo das últimas décadas. A ideia, então, é expandir para mais países, etc. Sem dúvida, sem dúvida. Tá presente em... Nós somos líderes na América Latina, e o nosso desafio, com toda a humildade do mundo, e ouvindo os nossos clientes, e através das nossas pessoas, é buscar a liderança em cada uma dessas novas operações que nós estamos entrando. E, de novo, com toda a paciência e humildade do mundo. Porque se nós somos o 10º colocado, nós queremos entender como é que vira o 9º. Uma vez que nós nos estabelecemos em 9º lugar, vamos para o 8º. E isso é entendendo a necessidade do mercado, trabalhando com muita resiliência. É um trabalho de longo prazo. Bacana. E, assim, olhando para o Brasil, né, de novo falando dessa questão de ser uma empresa que quer ir para fora do país e que já está, na verdade, né? E aí a gente recebe executivos aqui e empreendedores de outros segmentos, né, do agro, por exemplo, a gente também da indústria, de uma maneira geral, a gente fala com esses profissionais, e eles sempre falam que o Brasil é talvez o país mais complexo do mundo, e se você consegue trabalhar aqui no país com essa complexidade toda, talvez você tenha um pouco mais de facilidade quando você está em outros países, obviamente respeitando todas as outras questões que você já colocou aqui de barreiras, enfim, de cultura, etc. Como é que é ter uma empresa nesse país aqui, né? O agro fala, se o governo não atrapalhar, tá bom demais para a gente, né? Como é que é fazer a gestão de uma organização aqui, com todas essas questões que são questões meramente burocráticas, com essa questão de imposto, com essa questão de dificuldade de crédito? Como é que é fazer gestão de uma organização aqui no Brasil? Ô Dimas, eu vou te dizer o seguinte, eu não sei como é que é fazer lá fora, né? Porque a nossa empresa é uma empresa sediada no Brasil, e nós somos muito gratos. Então, nós achamos o Brasil maravilhoso. Toda a oportunidade que a gente tem é porque o Brasil nos proporciona. Então, ainda a maior parte das nossas receitas, dos nossos clientes estão no Brasil. Então, se eles estão nos proporcionando as vendas, o nosso negócio, é porque o Brasil é bom, é muito forte. Tem característica A, B ou C que são mais desafiadoras, que são conhecidas. Não é novidade para ninguém. Mas, certamente, em outros países tem outras dificuldades também. Então, eu acho que o caminho é menos usar essas muletas A, B ou C do Brasil e olhar para as oportunidades. O Brasil é um país continental, um país com mais de 200 milhões de habitantes, um país com muita coisa por se fazer. Nós temos 300 mil dentistas aqui no Brasil. Então, a minha... põe e tira aí, eu acho que o resultado é positivo. Eu acho que o Brasil é um país do futuro, né? Tem um pessoal que brinca que não sabe quando é que vai ser esse futuro, mas que está trazendo, sim, desafios, mas acho que muito mais oportunidades todos os dias para quem quer trabalhar, para quem tem resiliência e que confia no brasileiro, né? Esse povo maravilhoso que a gente tem. E, Caetano, como que é o dentista, assim, como cliente? Por exemplo... a imagem que a gente tem, porque a gente não vive esse meio, né? A imagem que a gente tem, né? Vai lá, compra o equipamento dele, tá bom, já comprei. E fica trabalhando com aquele equipamento ali durante muitos anos, né? E como é que é esse mercado? Por exemplo, ele compra o equipamento dele, aí depois raramente troca ou não. Existe uma cultura no Brasil, a pessoa está sempre se atualizando, trazendo módulos novos para poder atender o cliente. Como que é a atuação nesse mercado? Existe... 2 tipos de equipamentos, né? Então, um equipamento que é um equipamento estático, como se fosse um bem durável, existe a tecnologia. Então, por exemplo, os consultórios do odontológico, raramente ele vai trocar. Vai trocar depois de 10, 15 anos, porque ficou realmente... muito utilizado, depreciou ali, exatamente, né? Não dá para usar, como um automóvel. Agora,
os equipamentos de tecnologia, eles se obsoletam por tecnologia. Então, porque os softwares vão evoluindo, os sensores vão evoluindo, os algoritmos, a própria capacidade computacional. Então, hoje, a gente tem uma velocidade computacional que há 5 anos não tinha. Então, aquele software de 5 anos, hoje não serve porque o computador entrega mais, então você consegue usar algoritmos mais complexos e que entregam mais diagnóstico por imagem, por exemplo, ou um escaneamento intraoral, por exemplo, coisa que não existia. Antigamente fazia o protético, só a moldagem. Hoje, através de tecnologia, você entrega tudo via software, né? Então, os equipamentos que não têm software embarcado ou tecnologia, a tendência é que eles durem muito mais. Aqueles outros que são mais ligados a software, a tecnologia, eles se obsoletam mais rapidamente. Antigamente, pôr aquele cimento na boca, ficava mordendo. Hoje o dentista tem 1 minuto, eu uso o aparelho mesmo aqui, em 1 minuto ele escaneou e falou, tá tudo certo. Eu mando, a indústria faz lá com a tecnologia dela, daí rapidinho. E isso é muito bonito de ver para quem está vivendo esse mercado, o quanto o profissional é aberto à tecnologia. Porque nós, normalmente, não somos, né? A gente está acostumado com o negócio, mas eles têm a ciência, no geral, de quão importante é estar estudando, estar se capacitando, então estão sempre se atualizando, porque a tecnologia vem proporcionando soluções muito bonitas. Então é legal ver como a comunidade de dentista se atualiza, né? Congressos que tem, eu participo desses congressos no mundo todo, está sempre lotado e o pessoal está se capacitando, está estudando, está querendo saber o que tem de novo. Isso é muito bonito. É bacana. Ô Caetano, agora puxando a sardinha aqui para o nosso tema, né? Nós somos uma empresa de recursos humanos, de gestão de pessoas, etc. O trabalho que a gente fez foi para, enfim, alinhar um planejamento que você pensou, que a Aliage pensou sobre a organização, né? Como é que é fazer gestão de gente, né, na Aliage, né? Como é que porque você é um engenheiro, né, uma pessoa, você fala, eu gosto muito de estatística, eu gosto muito de número, eu gosto de olhar muito para isso, né? E gente, às vezes, muitas vezes não casa com estatística, né? As pessoas vêm falar para a gente, não dá para ser estatístico, né, olhando para a gente. Não é verdade, não, né? Porque outro dia eu estava falando com o professor Matias, ele falou, as pessoas às vezes empiricamente pensam no negócio. Ele falou, mas empiricamente também ele é um processo mecânico, né? Você está pensando empiricamente usando tudo aquilo que você sabe, né? Então, não necessariamente o empírico não é matemático, né? Não é estatístico, né? Como é que é fazer gestão de gente para você? É algo complexo para você? É algo fácil de se fazer? O que é que você... quais são as características, né, que, enfim, as pessoas... que você gosta nas pessoas, né, que você aprecia, que você acha que elas podem ser mais produtivas ou mais... fazer melhores entregas, né, dentro da organização? Dimas, grande desafio, né? Pergunta cumprida, né? Grande desafio. Eu acho que é maravilhoso e é um privilégio a gente poder ter colegas, né? Então, nós lá temos uma diversidade muito grande de gente, seja homens, mulheres. Então, chega um pouquinho para cá. Então, o que eu penso quando falo assim, qual é o desafio de gente? Eu acho que empatia, Dimas. Então, acho que se colocar no lugar do outro, liderar com coerência, faz a diferença. Então, acredito muito que respeitar as pessoas é desafiá-las. Então, a gente tem que acreditar no potencial das pessoas e tentar tirar delas o que elas têm de melhor para dar, porque eu acho que isso faz o ser humano mais feliz. Então, a gente lidera, primeiro, com muita coerência, com empatia. Então, quer dizer, se eu tivesse sentado naquela cadeira, como eu me sentiria? Então, procura tomar decisões que respeitem o próximo, mas com desafios grandes e claros. Então, todos os nossos colegas têm avaliação individual, eles têm objetivos e metas por escrito, porque a gente acha que isso traz propósito para as pessoas. As pessoas com propósito normalmente são mais felizes, então a gente procura fazer uma gestão de pessoas muito próximas e individual.
respeitando a individualidade das pessoas, mas sempre com respeito, desafiando elas. Procurando mostrar o caminho para o crescimento, para que ela possa se desenvolver na sua carreira e crescer, né? Tá. A gente gosta que as pessoas queiram crescer. O crescimento dos nossos colegas justamente vai ser o crescimento da nossa companhia. Deixa eu engatar uma outra pergunta aqui nessa linha, quando você fala de desafio, de propor desafio para as pessoas. Como é que a Aliage, enfim, obviamente, você trabalha com essa questão de metas e objetivos, né? Quando você fala, as pessoas têm isso muito claro, né? Elas têm metas e objetivos, mas o quanto, e você falou também de foco, né, etc., né? O quanto de, eu não diria se a palavra é rigor, né? Mas o quanto você não sei se a palavra é Caxias nesse negócio de meta e objetivo, né? Falar, você não combinou comigo, você tem que entregar. Não, obviamente, com essa ênfase toda que eu estou dando assim, mas como é que você é com meta e objetivo para fazer a gestão, principalmente do seu time direto, né? Óbvio que seus diretores acabam cobrando dos outros times também, né? Ô Dimas, eu acredito muito no coletivo. Então, eu sou uma pessoa que me julgo bastante disciplinada, mas eu trabalho com um time espetacular. Então, nós temos a mesma visão, nós compartilhamos das mesmas valores. Então, nós definimos os nossos objetivos, que depois viram as metas, em conjunto. E aí, eles não são mais do profissional A ou B ou C, eles são nossos. E a gente, como grupo, como time, nós procuramos contribuir para aquele que está se distanciando um pouco mais do nosso objetivo, porque justamente o resultado de uma organização ele é único. Então, como o resultado de uma organização é único, não tem melhor ou pior. E certamente o CEO é responsável por tudo. Sim. Então, a gente quer, se possível, zerar, apontar o dedo e sim contribuir com a solução. Coletivamente, nós somos uma organização única, nós somos diversas nacionalidades, vários homens e mulheres, faixas etárias diferentes, competências diferentes. Nós temos gente extremamente técnica, outros nem tanto, mas no final, a nota que o nosso cliente dá para nós, que é o nosso resultado, ele é um só. Então, participar, ser parte da solução, promover ideias e contribuições que busquem o melhor caminho e não apontar o dedo. É assim que a gente procura trabalhar lá, Dimas. E reforço, né, com uma visão de time. Então, a gente vem se desenvolvendo porque eu tenho uma equipe que me dá muito orgulho. Profissionais muito bons em todas as áreas. Muito bacana. Caetano, quero fazer a gente está chegando aqui no nosso final. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você convive com bastante empresas, participa de diversos fóruns, discute muitas questões de negócio. Que dica que você daria para um profissional que está eventualmente nos escutando aqui, que está começando a empreender? O que você falaria para ele em relação aos desafios? Uma sugestão do Caetano, fala, você está começando a empreender agora, procura sempre focar nisso, olha para isso. O que você daria de sugestão? Eu acho que é importante ter os dois pés no chão. Os pés têm que estar no chão. Diz que conselho, se fosse de graça, como é que é? Se fosse bom, não era de graça, né, Danilo? Cobrava por isso. Mas já que você me apertou, não vou te deixar na mão aqui. Obrigado. Eu acho que manter os pés no chão é fundamental, porque no final, um empreendimento, ele tem a questão econômica. Então, você precisa ter os pés no chão, entender a questão de investimento, a questão de fluxo de caixa, capital de giro, riscos, né? Contabilidade, riscos, entendeu? Respeito à comunidade, respeito às leis, respeito ao meio ambiente. Toda essa questão é fundamental. Eu falo, pôr o pé no chão. Então, é isso que eu vou fazer. Respeita a todos os stakeholders. Pôs o pé no chão, respeita. Dica número 2, confie em você. Ouça o seu instinto, porque todo mundo, ou pelo menos muita gente,
vai te falar um monte de coisa. E tudo isso é muito importante. Uhum. Então, ouça, interprete, mas depois olhe no espelho e fala assim, o que é bom para mim? O que vai me levar ou vai levar a nossa empresa, a nossa comunidade para onde eu quero ir? Porque certamente nós seremos reféns das nossas decisões. E não adianta eu falar que eu decidi porque o Dimas me falou, porque o Danilo falou. Então, como vocês me trouxeram uma série de dados, uma série de informações no trabalho que vocês me entregaram. Agora, as decisões são da companhia. Então, eu me reúno com o meu time e falo, agora nós temos esses dados que nós não tínhamos antes. Como eu faço o uso desses dados para daqui a algum tempo eu estar num lugar melhor do que eu estou? Então, a gente precisa ouvir a nós mesmos, acreditar no nosso instinto, ter confiança das nossas decisões. Isso é muito importante. Bacana. Bom, Caetano, nós estamos chegando no fim aqui, né? Com 2 cafés só, você conseguiu ficar 1 hora com a gente aqui batendo papo, interrupção e tudo, mas enfim, muito obrigado por você ter vindo aqui, né? Por você, enfim, ter aceito o nosso convite, espero que você tenha gostado. E onde é que o nosso ouvinte aqui, as pessoas que nos acompanham, se quiser mandar uma mensagem para você, onde é que ele te encontra? Não precisa deixar o celular, não. Ô Dimas, Danilo, obrigado aí, essa hora voou. É um prazer, são temas que eu aprendo muito e de total interesse meu. Eu tenho a conta no LinkedIn, então você consegue achar lá, Caetano Biagi. Eu vou ficar muito feliz aí se alguém quiser tirar uma dúvida, bater um papo ali, vai ser um prazer. E eu espero que o ouvinte aí que esteja acompanhando tenha gostado, que a gente possa ter somado esse bate-papo aqui no desenvolvimento da carreira dele. Tenho certeza que sim. Muito obrigado, viu, Caetano, pela oportunidade. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigado, Caetano, e obrigado a você que nos acompanhou em mais esse episódio. Espero que você tenha gostado. Deixe lá seu like, sua pergunta, sua manifestação. Se não gostou, também diga pra gente, que a gente também quer aprender aqui. Como o Caetano disse, nós temos também 2 ouvidos aqui, a gente aprende bem aqui. Muito obrigado e até uma próxima. Um grande abraço. Até a próxima, pessoal.